Esse documentário, ele é um documentário que ele é para mostrar como o povo Turuara está hoje em dia, entendeu? A realidade do povo Turuara nesse momento, que tomou atitude, né? Algumas lideranças também tomaram atitude, no começo algumas até individual, buscando pelo seu direito, pelo seu reconhecimento. A gente encarou essa batalha, mas uma batalha que não foi fácil. A gente sabe que a luta indígena não é uma luta fácil, mas a gente perseverou e não desistiu. Teve um momento que a gente precisou recuar, mas a gente recuou, mas a gente voltou de novo. O nosso povo, ele é um povo de guerra, um povo de luta, um povo de perseverança. Nesse momento, as empresas elas acabam se vitimizando contra o nosso povo e tentam lacrar de todo jeito, colocando a população contra a nossa luta, colocando nossos vizinhos, até mesmo nossos parentes contra nós, entendeu? Nós, enquanto liderança, estamos aqui lutando pelo nosso povo, estamos lutando pelo nosso direito, porque a luta do povo Turuara é uma luta que vem traçada de grandes conflitos, grandes movimentos que tem nos prejudicado, até mesmo em uma reportagem do Brasil Indígena, onde está registrado primeiros povos indígenas do Brasil, fala, né, que a própria FUNAI nos rejeitou há uns anos atrás, considerando nós até mesmo não indígenas, né, e tirando nós das nossas terras, mandando para nós para outras terras. Mas nós estamos aqui no município do Acará, município de Tomiaçu, lutando e resistindo para o nosso povo. Mas, nos anos, a gente tem encarado um grande desafio contra as empresas do agro, mineroduto, que se diz dono da nossa terra, onde nossos avós, nossos tataravós nasceram e morreram, e estão enterrados até hoje. E nós estamos aqui para nós dizer que nós estamos na luta e não vamos desistir, mesmo em meio a tanta dificuldade. Hoje eu sou estudante de Direito da UFPA e luto pelo meu povo. Eu fui um dos primeiros alunos primeiro indígena da etnia Turuara passar numa universidade federal pela cota indígena. E dizer que nossa luta agora não é só mais no território, mas é sim nas universidades, é sim nas políticas. Eu acredito que eu sou índio, né? Etnia Turuara. Vem dos meus avós. A minha avó materna era Eugênia de Armida Corrêa de Lima. E o meu avô era Venceslau Corrêa de Lima também. Então daí o meu pai também atendeu Marques Dias. E eu acredito que eu sou índio por causa disso aí. Então eu nasci e me criei aqui mesmo nesse local. Então eu acho que agora a gente está correndo atrás de ser reconhecido, porque antes a gente tinha aqui muito peixe, muita caça. A gente convivia nesse mantimento da floresta. E hoje em dia é tudo dificultoso, né? Chegou a empresa com a gente aqui, odiou tudo o camponês. Aí ficou difícil, tanto no mar como no terrestre. Eu morei muito em rancho aqui, nesse mesmo local. Só mudava de um para outro e não vivia sempre aqui. E comecei, digamos, com cereais, que era mandioca, arroz, milho. Depois comecei a plantar pimenta, plantei um cacauzinho e me mantive a situação dessa maneira. Então aí, hoje em dia está difícil. O cereal está fraco, o preço não combina e o problema de mantimento também cresceu no mercado e nós temos uma situação apertada aqui, nesse perímetro de necessidade. Eu quero que vocês cada vez fiquem mais ligerados com nós no nosso caso, tá? E muito obrigado. Então agora nós precisamos muito de seus filhos
dos nossos governantes. Sabe? Morou, quanto eu lembro, a gente morava em barracas de palha. Hoje a gente conseguimos já uma barraca coberta com uma telha, mas a gente morava em barraca de palha, de anajá, de açaizeira. A gente morou muito tempo por aí, assim, sem saber o que era, e não sabia onde a gente estava dormindo. Tinha hora que vivia embaixo de uma, quando no tempo do verão, que não era muito chuvoso, a gente vivia. Mas agora a gente já tem uma casinha por nosso recurso próprio, e é casa de madeira, tábua, e nós não temos uma casa. Hoje em dia mesmo se pode observar, se vir bater uma foto aí, você vai ver que a gente ainda não está numa casa que é tipo que seja legal para a gente viver na boa. Nós ainda estamos aqui. É uma aldeia meio difícil, e hoje eu considero aqui como uma aldeia. Aqui é uma aldeia. Aqui a nossa aldeia é Turiuara. E meu pai já está bem, sabe, e já viveu bem, graças por causa de ele se conservou muito. É uma vida natural, a vida da natureza ela é muito boa, mas se não tiver também um recurso, porque eu acho que nós merecemos, é importante a gente, se precisar alguém que tenha para dar uma ajuda para a gente. Inclusive eu sei que tem, nós que também não tem nem como locomover para sair daqui para pedir o recurso. Então, vocês que têm recurso e vivem ganhando no nome do povo indígena, por favor, apareça aí e venha comparecer e partilhar conosco. Por isso eu digo, eu agradeço vocês são educados para isso. Muito obrigado. Meu nome é Dulcineia Cristóvão da Silva, fui batizada assim por causa que, é assim, eu acho que eu vou falar, né, que eu não tenho sobrenome da minha mãe, só do meu pai e do meu padrinho, por causa que naquele tempo que eu não era casado, não tinha sobrenome dos pais, só de um, do outro não tinha. Meu registro foi tirado assim, já dos meus irmãos mais novos, né, que foi tirado com o sobrenome da minha mãe, mas o meu foi só do meu pai e do meu padrinho. E meu padrinho, e eu sou nascida e criada aqui nesse meio desse mato, na beira desse rio Acará, aí, que pertence tudo para Acará. Não me lembro de nada mais que eu saísse daqui, nunca. Nasci e me criei. Junto com meu velho, que nós temos, tudo é de nascido e criado aí. Meu pai, minha mãe. Meu pai era caraense, lá do Acará mesmo. Minha mãe era daqui mesmo, do rio Mariquita, né? E né, quando eu fui ver meu registro, tinha só, eu vou falar isso aí, tinha só um pedacinho de papel assim que tava o nome, né? Aí que eu fui tentar perguntar pro meu padrinho, pra minha mãe, que ela ainda era viva, como foi, como era isso aí, esse negócio de registro, aí que eles foram me falar. E eu consegui entender um pouquinho, né? Mas eu não sei o resto, como foi que tiraram o registro dos outros, né? As pessoas tiravam, não tenho nem me lembro nem se a minha mãe tinha registro, não me lembro isso aí. Mas eu acho que tinha, né? Porque, com certeza, o meu padrinho eu sei que ele tinha todos os documentos dele. Mas a minha mãe eu não sei. E aí tem isso aí, que esse detalhe aí, né? Que os outros, ninguém sabe como foi. Os meus irmãos, eles tiraram o registro deles já tudo depois de idade já. Que foram tirar o registro deles. E já pegaram até o meu, pra basear, né? Para procurar também o nome deles na paróquia, né? E não sei esse resto aí. Esse seu padrinho, ele era quem? Era uma pessoa indígena? Era o avô dele aí. Zezé. Ah, sim, o Zezé.
Aí sim, o outro padrinho que era, na época era 2, não tinha? Pois é, tem tudo isso. Tinha 2 padrinhos, era 2 madrinhas. Aí tinha o Raimundo Sena da Silva, que é isso que eu tenho o sobrenome dele. Porque, será que tu vai gravar isso aí que eu vou contar? Porque quando minha mãe tirou o meu registro, ela apresentou esse padrinho aí, que é o Raimundo Sena da Silva, que eu tenho o sobrenome dele, né? Aí, só que na hora do batizado, quem foi servir foi o pai o avô dele aí, o Oséias. Oséias Saboia de Guzmão, né? Isso aí que serviu. Isso aí, mas eu sei porque a minha mãe me contou, não foi eu que, não é que eu me lembrasse, não. Aí já ela me contou e eu gravei. Meu padrinho também falou. Inclusive eu tenho o meu padrinho de igreja, que eu tenho o nome dele, já é falecido, mas a minha madrinha ainda está viva. Ela mora lá em Tamiaçu. Tá vendo? Tem 80 e poucos anos, minha madrinha. E eu posso ter... E aquela madrinha, ela é de família indígena também, é de Tuiuara, eu acho. Ela pode contar uma história, posso ir na casa dela e gravar alguma coisa, menos na cabeça, me trazer para me contar para vocês. Minha madrinha, ela conta uma história minha, com certeza. Eu acho que eu me lembro, né, de índio mesmo, que era o finado Vencelol, a Saroca, essa Inácia e... qual era a outra, meu Deus? A Eugênia, que era a avó dele aí. A Tenor, que era o pai dele, né? Esses não eram muito idênticos. O pai do Xambina, que era filho do finado Vencelol. E aquele outro, como é, Dinaldo? O Colodino. Colodino era um índio muito puro mesmo. Colodino, Jadiloca e... Inácio. Hã? A Inácio. Pois é, Inácio eu já falei, Inácio. O Ranulfo. Isaura. A Isaura. Tudo isso é índio. Índio mesmo que tu gostava de ver, né? As aparências dele. Mas já foram tudinhos, Jesus. Mas tem os filhos, mas tá muito espalhado aí nesse rio Mariquita aí, Quatro Bocas, Tamiaçu, nessas colônias aí, por aí tudo tem Tuiuara espalhado. Já que nós que somos o legítimo índio daqui, da cara pra cá, é Tuiuara tudinho, né? Eu acredito que seja. Pelo que eu me lembro desses velhos aí, que era o índio mesmo. Ainda tem mais que eu não tô me lembrando, o Piroca, né, José? Piroca era parente do finado Vencelol. Lá do Jaime. O Jaime, que é aí desse turma de lá da Vila Socorro, lá, Xizu. Como é o Portilho, Mané Portilho. Tinha outro, o que é? Café. Eu acho que tá frio esse café. Espera que eu vou fazer café pra vocês. Aquele outro lá, Mané Geraldo. Mané Geraldo, o Adélios, família dele, tudo. Tinha aquele outro, Hilário. Hilário que era da família da tia Luísa. Esse Hilário também já vi ele. Eu vi ele bem mesmo. Ainda conheço um filho dele que mora nos Quatro Bocas. Maria Faustina de Guzmão, Raimundo Nonato de Guzmão, Vencelol Dias, Maria Correia Dias, a mulher, minhas avós. José Saboia de Guzmão, Maria Francisca de Guzmão, minha mãe. O local onde nasceram? Lá também. Lá na tudo pra lá, pra aquela aldeia. Mariquita. São Paulo. Rosário. Todos viveram e nasceram e se criaram lá, pra prova, morreram, estão tudo na Vila Socorro. Enterrar na Vila Socorro, né? Certo. Eles eram indígenas, sangue puro mesmo. Sangue puro mesmo. Nunca saíram de lá pra outra cidade. E como era a sobrevivência que você fazia? Olha, para viver? Naquele tempo. Era roça direto. Olha, muita mandioca, muito milho, muito arroz, feijão.
Era isso que a gente comia. Pesca? Pescava, muito peixe, mas meu pai matava muita caça, ele era índio mesmo. Ixi, me criei na fartura. Graças a Deus. Graças a Deus. A senhora se considera uma indígena? Me considero. Tem quantos anos? Eu? É. 80 vou fazer. A senhora tem quantos filhos? Eu teve 11. 11, né? 11 filhos. Sabe o nome de todos? Hã? O nome de todos? Sei. Fale. Maria da Conceição, Edinaldo de Guzmão, Maria da Conceição de Guzmão, Nazareno de Guzmão, Maria de Guzmão, Maria de Guzmão e Eliel de Guzmão, Eliel de Guzmão, Edilson de Guzmão, Edilson de Guzmão, Gilberto de Guzmão, Roberto de Guzmão, Cleidiane de Guzmão, Cleidiane de Guzmão, Meriane de Guzmão. Meriane de Guzmão. A senhora, qual etnia que a senhora pertence? Curiuara, né? Curiuara, né? Uhum. O comerciante vinha trazer o café, né? É, açúcar e o café. Lá no Braço Grande, eu já cheguei a ver pé de café lá, que eles plantaram lá, o café lá Olha, era aqui nativo. nesse lugar bem do lado dali tinha muito pé de café. Só que agora não tem mais. Não tem mais, né? É. Nós torrávamos farinha todo dia, depois que eu fiquei com 13 anos, 14. Ixi, meu pai fazia aquelas casas grandes, o forno era grande também, de cobre. De cobre, né? É, ela ainda se lembra. Nós tinha também um forno de cobre, né? Mas assim, a senhora se lembra dos traços da casa de forno, como era que era? Me lembro. Né? Como era que a massa era imprensada. É, só que naquela época não tem aquele tipiti que fala. Sim, meu sim. pai, nós exprimia lá No a massa, tipiti. coava na peneira de Guarumá. De Guarumã. Tanto o tipiti como a peneira era feita de Guarumã. Guarumá. E, na realidade, os indígenas Turiuara, eles sempre agregaram a sua casa na beira do garapé mesmo, né? Podendo ele ter feito com mais adia assim, que a água não passava lá, não, ele fez aqui a água agora. Porque naquele tempo era só canoa também, a estrada era o garapé, né? O garapé que era a estrada. Pois é. O povo já vendia uma sardinhazinha e tal, mas ela vinha de Belém, diretamente nesse rio Acará, e entrava nesse rio aqui, e Rio Pequeno, primeiro... Mariquita. Não, ele Ele entrava no Rio Pequeno e depois entrava na Mariquita aqui assim, dentro. eu me lembro até hoje, o primeiro Comerciante. o primeiro mineiro. Gente, tipo assim, era divulgado o nome dele pra caramba, que todos os beladeiros que tiravam madeira de serrotão pra ele, de peça lavrada de machado. Pra trocar em mercadoria. E ele sumia pra lá. Quando escutava a zoada do motor, todo mundo já ficava na leva. O mineiro já veio. Ainda me lembro até hoje que eu era menino. Aí saía a escanda amarrando na folha. Aí eu me lembro uma vez uma água grande, já estava eu e a primeira filha dela mais velha, né? E essa segunda, que é a terceira que tá aí. A mais velha dela não caiu, de dar lá um marézão. E ela só pediu para mim agarrar numa rama e sumiu atrás dela. Graças a Deus que ela encontrou e brilhou com ela. Ainda veio com a folha na mão lá do fundo. Ela estava agarrada numa rama e ela não... Foi muito triste essa cena lá, mas eu sempre fico me lembrando. Meu pai estava bem perto numa casa, numa altura lá, numa barreira. Falou, pronto, vai morrer todo mundo. Água grande, né? A água subiu no inverno, né? A gente se adotou muito nessa linguagem deles, porque esses mineiros que vinham com esse pessoal lá, que trazia negócio de arroba, de gurijuba, pirarucu, esses negócios e tal, para trocar com as indiaradas na madeira. E aí eles falavam sempre essa língua que nós adotamos tudinho, entendeu? Mas eu me lembro dos meus avós, irmão do pai dela aí, dormindo tudo no chão, mas não é, eu sempre falo assim, o índio, ele morou na mata, ele viveu sem roupa, porque não tinha matéria-prima. Onde é que tinha que comprar roupa? Eu ainda cheguei a ver com meus olhos, rapazes de 20 anos para frente ainda, todo mundo torrando farinha naquela época, nu. Tá entendendo? Nós chegávamos na casa dele lá, eu até, assim, se eu fosse um cara orgulhoso, eu ficava pensando, porque eles traziam aquelas sacas de açúcar com aqueles panos. A mamãe fala sobre isso. A mamãe fazia. Fazia a roupa, né? Era. Essa saca de açúcar que era uma saca grande, que era de pano, né? Era. E aí nós já chegava lá, a mamãe já ia de roupa, com aquela roupa que ela fazia, e fazia pra mim também, eu já chegava lá empolgado. Empolgado com aquilo ali. Com a porra do saco balançando pra lá e pra cá, né? Aí Deus, cara, tô te falando, eu ouvi tudo isso, pô.
chegar até essas pessoas através dos celulares, né? Através da rede social. Mas tem muito indígena na beira desse Acará ainda pra gente visitar, que a gente não sabe aonde é a casa dele, mas ele existe. Ele existe. Mas uma hora ou outra a gente vamos chegar até ele. Porque o Acará é grande, né? É grande demais. É grande. Da cachoeira, né? Da cachoeira, onde na realidade ali é o núcleo dos Turiuara, da cachoeira ali da cabeceira do Acará, até no Acará é uma extensão muito grande. Muito grande mesmo, até no Acará. E dentro da própria cidade a gente sabe que mora indígena, porque a gente conhece pelos traços, tá entendendo? A mãe dizia que a crente era muito distante. Quando eles queriam conversar assim sobre crente, vinha umas mulheres de Belém para contar a história de crente. Mas não levava a sério aquilo não, era só uma historinha mesmo que contava. Aí ficava por isso mesmo. Não. As roupas que eles usavam eram aquelas saias lá no meio da perna, lá nos pés. Aquela saia comprida. As blusas, manga comprida também. Ainda usavam uma combinação que falava. Era combinação, era tipo assim um vestidinho de alcinha por dentro da roupa. De outras roupas, né? A questão dos indígenas, como é que eles se vestiam primeiro? Os indígenas vestiam era também assim, né? Mas era aquelas roupas passadas, aquelas roupas remendadas que a gente fala. Assim que eles se vestiam, muitos se vestiam assim, só aquelas roupas remendadas, com outro pano. Qual era esse pano? Qual era esse pano? A marca dos panos tinha um chamado mescla. Um pano grosso. Era isso aí que eles faziam, as roupas deles. E como é que chegava esses panos até aqui? Só em Belém que comprava. Você Eu comprava a peça em Belém, não era comprado igual assim, como chega a roupa, a gente compra a saia, o vestido. Eram as peças que comprava em Belém. Aí fazia a blusa, fazia a saia, aí era assim. Os comerciantes também era assim, eles moravam, era só lá na Boca da Mariquita que fazia essas compras. Tinha lá a pessoa que vendia? Era o Henrique Tavares. Esse Henrique Tavares é o quê? Esse Henrique Tavares era um que comprava madeira, os pessoal serravam madeira, o papai serrava madeira e trocava com fazia entregar para lá. Era. Aí ele já tinha lá as coisas lá, os pirarucus, essas coisas assim, negócio de mercadoria para trocar. Aí ele trazia de lá, tabaco. Esse daqui é o arco mais antigo que tem. Era do irmão da minha mãe. Aí ele deu pro meu pai, aí ele deixou na mão do cacique. Agora eu vou entregar para ele. Isso aqui é uma lembrança muito forte. Passado de tio para irmão, para avô e agora chegou até mim. É muita honra de estar com ele agora e de estar sendo o sucessor daqui para frente. O nome do meu pai era Benedito Santa Rosa. Ele foi nascido bem aqui mesmo, próximo aqui à minha casa, logo ali embaixo. Lá ele foi criado, cresceu, arrumou a família dele, que era minha mãe, lá, produziu nós. E hoje nós estamos tudo aqui. Eu cresci, me formei, arrumei marido, mas fiquei aqui. Aqui eu tive meus filhos, criei também, e hoje eles moram tudo aí também. Meus avós era Maria Joana, agora o meu avô, mesmo quando eu cheguei a conhecer, não sei o nome dele, avô. Certo. São os paternos. Agora da materna já era outra avó. Qual o nome dos seus irmãos? Dos meus irmãos? Primeiramente a Santina Portillo Santa Rosa, a mais velha. Depois vem eu, Raimunda Lourdes Portillo Santa Rosa. Depois de mim vem a outra, a Maria Emília, que é a mulher do cacique Duquinha ali. Depois vem o outro, é o
Paulo Portilho, Santa Rosa também. Depois do Paulo vem outra, Juraci, Santa Rosa, Portilho. Depois veio outro. Outra, que é a Zeunide Santa Rosa Portilho. Depois veio outro de novo, Alessa Portilho Santa Rosa. De lá veio outro de novo, Manuel do Espírito Santo. De lá veio mais uma, minha caçula, Carmita Santa Rosa, Portilho Santa Rosa. Somos 10 irmãos. 10 irmãos, né? E a senhora tem quantos filhos? Eu tenho 8. 8 filhos. 8 filhos. Qual o nome deles? A Nilce Santa Rosa de Souza, é a primeira. O segundo é o Miguel Santa Rosa de Souza. Terceira, Messias Santa Rosa de Souza. A quarta já é a Nery Santa Rosa de Souza. E a quinta já é a caçula Naí Santa Rosa de Souza. Certo. A senhora... Aí, os 3 que já mudou, o pai mudou os nomes. É o Mateus Santa Rosa Dias, Bartolomeu Santa Rosa Dias e o Gabriel Santa Rosa Dias. São X meus filhos. Certo. Todas as pessoas que você falou aí, dos seus avós, pai, até dos seus filhos, são todos indígenas? São, todos indígenas. E desses menores mesmo que ainda puxa o pai e a mãe, porque é filho do Didi, de José Macaco. Qual etnia? É a mesma Turiuara. Chamo Rosinete Benício da Conceição Campos, né? Nascido e criado na beira do rio Acará, né? Filha de Leocádia Benício e Almerino da Conceição. Sou descendência de Turiuara, de índio Turiuara, onde a minha avó era legítima, nascida e criada na aldeia. Mas depois do passar do tempo, na época minha avó contava a história para nós, mas aí a gente não sabia qual era o significado que o indígena tinha. E nós nem sabíamos também os direitos também que nós tínhamos também, né? E hoje nós nos encontramos aqui, né, nessa luta. Nós estamos lutando pelo nosso território, né? E aonde nós estamos conversando, falando a respeito de cemitério. E aonde o cemitério da Batalha, que fica na beira do rio Acará, logo por lá de baixo da Galileia, entendeu? Da fábrica da Agropalma, né? E lá se encontra muitos indígenas enterrados naquele lugar, né? Não tem como eu falar de nomes daquele povo, porque verdadeiramente aquele povo morreu muito antes de que nós, né? Quando eu vim, mas desde quando eu me entendi por gente, por grande, né? Nós andávamos na beira desse rio Acará. À beira do rio Acará, onde nós morávamos, nós plantava, né? Nós tínhamos nossa terra para plantar maniva, macaxeira, né? E aquilo que trazia para o alimento para nós. Hoje nós não podemos fazer mais isso. A nossa criança no passado, como eu fui criado na beira do rio, né? A gente poderia descer na beira do rio, tomar um chibé com uma carne, uma caça do mato, que eram nossos alimentos, né? A gente não via muita doença que nem nós vem hoje, porque ali a comida ali nossa era uma comida saudável, né? Era a caça, papai caçava, né? Pescava, nós pescava também para ajudar, enfim, né? Nós tínhamos uma vida bem melhor do que hoje, né? Hoje os nossos filhos de hoje, né? Ele não pode mais descer na beira do rio Acará para tomar uma água, para tomar um chibé, porque a água ela já está contaminada, né? Porque a empresa chegou no nosso Brasil, no nosso Pará, para desmatar com a nossa mata e meter, entendeu? O dendê, né? E hoje nós estamos lutando para nós preservar a nossa natureza, porque é muito importante, né, para nós indígenas, a nossa natureza. Dói no coração do indígena quando ele olha, entendeu? E as matas estão desmatando porque as pessoas lá de fora vêm para acabar com a nossa natureza. E hoje nós estamos aqui para lutar, pedindo ajuda, gritando bem alto, porque nós queremos nosso território de volta e nós vamos lutar, né, pelo aquilo que é nosso por direito, porque é isso que nós queremos, né? E
na beira do rio Acará, chegando até a cachoeira, né, tinha uma comunidade. Quando eu era criança, meu pai me levava para lá de barco, nós tínhamos um barquinho que nós andávamos para a cachoeira. Lá na cachoeira tinha uns pessoal que morava lá, que era irmão do meu pai. Morava lá, o tio Alfredo, conhecido por Corro Coelho, todo mundo conhece, mora no Palmares hoje. Né, na cachoeira morava o Vanjoca com 3 filhos, me lembro na época, era criança, mas me lembro. Né, e morava com a sua esposa, chamada Mitas. Era a esposa dele que morava naquele lugar, né? Lá na época que eu cheguei a andar lá, que eu era criança, lá tinha uma escola, eu me lembro. Uma escola de madeira. Era uma comunidade, na época chamada Capela, né? A igreja católica era chamada Capela. Eu me lembro dessa igrejinha lá. Mas ali o povo já estudava, né? E ali eu me lembro que naquela região lá tinha muitos índios, né? Inclusive uma delas, chamada Litônia, ela é esposa de um senhor chamado Peru, que é irmão da minha tia, que é mulher do meu tio, chamado Corro Coelho, né? E esse povo hoje se encontra na Vila do Palmares, tudinho, porque se refugiaram de lá, né? Depois que começaram, que foram expulsos, né? E aí daí para frente eu não sei, né, contar mais, mas eu estou contando daquilo que eu passei e daquilo que eu me lembro. Aqui com a dona Ana, né, para mais um levantamento histórico do povo Turiuara. Dona Ana, se apresente, seu nome completo. Meu nome é Ana Maria Crista da Silva. Ana Maria Crista da Silva, né? A senhora se lembra, dona Ana, do nome dos seus pais? O nome do meu pai era Amândio e o nome da minha mãe era Genoveva. O sobrenome deles como era? Era Gonçalves. Gonçalves, família Gonçalves, né? É. Positivo. A senhora se lembra quanto tempo a senhora está nesse lugar? Eu estou aqui mesmo, eu estou uns 15 anos. Uns 15 anos, né? Mas a senhora se lembra onde foi que a senhora nasceu? Eu nasci dentro da Urucuré. Dentro da Urucuré, né? A Urucuré é o que? Ela joga dentro do Acará? É. Dentro do Acará. Então, praticamente, a senhora nasceu à beira do Acará, né? A senhora se lembra, a senhora tem alguma história para contar para nós aqui desse rio Acará, da Urucuré? Tem muita coisa que não vai nem terminar esse ano. Algo interessante que a senhora falou, o nome, como era que o nome que eles davam ao Acará de primeiro? Se chamava Rio Miritipitanga. Rio Miritipitanga, né? É o nome dele. Só depois que botaram o apelido. De Acará. Foi. Mas é o que? Devido ao peixe, algum peixe? Pegava muito acará aí? Eu acho que era devido ao acará. Tinha muito acará. É. Ah, sim. Aqui quem colocou nesse Urucuré, o nome do Urucuré, foi um índio velho. Um índio velho, Urucuré, ele botou. Isso era barracão aí, né? Barracão de peão, que trabalhava, tirando madeira. Aí ele colocou Urucuré. Urucuré. E os seus pais, eles nasceram também aqui? Nasceram. Nasceram, foram se criados, criaram a senhora também. Naquele tempo só era no peixe e caça? Era, só no peixe aí. Hoje em dia ninguém come peixe mais. É verdade. A senhora lembra da cultura indígena nesse lugar? Eu lembro. É pouco, mas eu lembro. Sim. Pode contar para nós. Eu, da idade de uns 10 anos, eu fui me criar longe, no Acará. Uhum. Me criei para lá. Já. Aí, dessa Urucuré aqui, ele moravam meus avós, minha avó, meus tios, tudo aqui. Por parte de mãe, né? Uhum. Aí o resto morava na beira do rio. Aí parte de pai. Índio nativo da beira do rio. É.
A senhora recorda a questão da crença deles, como era que eles faziam de primeiro? Porque não tinha medicamento, né? Não. Não tinha era remédio. Folha do mato. Era folha do mato, né? Eu pelo menos me criei aqui, me criei até um pedaço, o que eu comia era acará com batata, mandioquera e macaxeira cozida, tudinho, feito aquele angu que nós comia. A senhora se considera indígena de que etnia? É que eu não sei. Porque ninguém conversava comigo, né? Uhum. Só sabia que era índia. Era. Sabia que os seus pais eram índios. A minha avó foi pegada dentro de cachorro, no capim. Com cachorro? Foi. O pai de pai, né? Hoje em dia, a senhora se denomina de que etnia? Porque a minha língua não dá para falar. Eu sofri derrame aí na língua. Ah, sim. Aí tem de um falar em meu lugar, né? Ah, Turiuara? A senhora se identifica como indígena Turiuara hoje em dia? Eu peguei derrame, eu monto as coisas. Quando eu falo muito, aí prende a língua. Ah, entendi. Entendi. A senhora se lembra de alguns lugares, assim na beira do Garapé, lugar histórico, se eles enterravam pessoas por aqui, à beira do Acará, onde era que eles enterravam pessoas? Enterrar lá no Santo Antônio, a Batalha, o Turi, era assim. Específico que eles enterravam, né? Cemitério. Cemitério, né? Então aqui nessa região do Alto Acará, que é mais conhecido, né? A gente encontra muito vestígio de cemitérios que enterraram os Turiuara, no caso. Os seus pais mais velhos, né? Pai mais velho. A senhora se lembra como era que eles faziam roupa de primeiro? A roupa era na mão aí, costurada aí, ó, uma granel aí, e a gente vestia. Nós vestia aquele camisão. Tu chegou a vestir? Camisão. Aquele vestidão, rente o pé, os homens vestiam vestido também, os moleques, e o pau ia virando. Que mal me pergunte, assim, a senhora como indígena, a senhora chegou ainda a andar pelada? Andamos, nós andávamos grandão, pelada. Não tinha vergonha naquele tempo, né? Não era como agora aqui. Era normal, tudo na beira do Acará. Tudo na beira do Acará. Canoa. Tudo. A minha avó fazia cacharomba. Você sabe o que é cacharomba? Já ouvi falar, cacharomba. Pois é. Os índios bebiam cacharomba, ficava pobre. Tudo novo. Aí já não era o álcool, era a cacharomba, né? Uma mistura de raiz de pau, né? Não, mandioca. Mandioca. Aí bebiam, aí os velhos, os verdadeiros, chamados Jovino, era o cozinheiro. Ele que fazia. Ele que fazia comida. A comida velha era toda cheia de bicho. E a gente comia isso mesmo. Mas hoje em dia não tem que eu como. Turu. Não, bicho que dá na carne. Bicho que dá na carne? Deixava... Como era essa história aí? Deixava a carne ali? Deixava a carne ali, aí a vareja botava, né? Botava o ovo. Aí ela tirava o bicho lá, a carne muita, né? Aí salgada. Aí botava aí, cozinhava. E experimentava quem era o índio mesmo, para saber quem era o índio. Ah, entendi. Era tipo uma prova dentro da aldeia para saber quem era o índio mesmo. Quem era o índio. Eles botavam a garapa, o caldo da cana, botava ali, né? Aí deixava criar bicho. Aí quem chegava, eles pegavam, tiravam 1 litro dali, 1 litro mais enferrujado que tinha, caído das beiras. Tudo cheio de verrugem. E dava com aquele bicho pro camarada beber. Se bebesse era isso, se não bebesse, lá não ia mais. Dentro da aldeia. A senhora se lembra de como era o nome da aldeia? Ou só se lembra que era uma aldeia ali? Eu só me lembro que era aldeia. Não se lembra o nome, não, né? Mas se lembra dessas histórias aí que aconteceu. Se lembra se existiu alguma festa assim da moça? Quando a moça se formava? A senhora se lembra disso? A meus avós... Me lembro, mas é pouquinho só. Mas conta um pouquinho. Aí...
Eu vou contar o que eu sei. Isso. Os homens, para você casar com uma moça, ficavam ali. Se aguentasse ferrada de tucandeira, ferrada de aranha, ferrada de tudo, quando é bicho, ficava. Casava. Senão, o meu tio mesmo puxava a gibata e fiava, botava na casa do tucandeiro. Ali. Ficava preto. Aí. E não doía. Esse era o teste para casar. Se não passasse pelo teste, não casava. Hoje em dia era difícil. Hoje em dia quem que faz isso? Tá fácil. A senhora, assim, a senhora consegue explicar um pouco para nós, assim, como foi que os indígenas foram expulsos desse território? Depois que chegou os fazendeiros. Os fazendeiros usavam quem para expulsar os indígenas? Como pistoleiro. Era? Pistoleiro, né? A senhora se recorda de algum momento assim, desse daí que foi que os indígenas foram expulsos desse território, o povo Turiuara? E o fazendeiro pegava a área e botava pistoleiro para expulsar os indígenas. E hoje em dia a senhora percebe que esses indígenas expulsos do seu território moram aonde? Um mora para aí, para espalhado. O resto para não morrer, foram embora e nós ficamos, né? Então, no seu ponto de vista, né? Existe muitos indígenas que desceram aí o riozão com medo do que estava acontecendo aqui para morrer. E assim, qual é a sua verdadeira esperança hoje para o povo indígena Turiuara? É ganhar a terra, né? Ganhar a terra de volta, né? Para nós trabalhar. Voltar a trabalhar na terra. Pelo menos eu quero o meu para mim trabalhar, plantar manioca como a minha mãe plantava. O legume todinho. Assim, quanto tempo, assim, a senhora tem uma base de quanto tempo o povo indígena estava nesse local? Não. Desde quando a senhora se entendia de gente, já existia indígena nessa localidade. Já. Eles foram expulsos devido às pessoas, fazendeiro, madeireiro chegava e ia expulsando. Aí depois que eles foram expulsos, não conseguiram mais retornar devido à privacidade que aconteceu no território. Eu fui daqui, me formei aqui. Aqui, né? A minha avó foi do Capim, das cabeceiras do Capim. A sua avó já, né? Veio descendo até chegar pra cá. O fazendeiro aqui foi assim. Tinha um português aí que mandava tudo. Aí ele falou que se podia entrar fazendeiro para ir para essa terra, para essas terras tudinho, o dia que passasse por cima do peito dele. Aí ele morreu, aí o fazendeiro tomou de conta. Só lembra o nome desse português? Antônio Maia. Antônio Maia, né? Ele mexia com o quê? Era madeira. Era madeira. No caso, esse Antônio Maia, ele não deixava o fazendeiro entrar justamente porque ele tirava essa madeira. Era outro explorador também, né? Ele era o que? Ele era comerciante, trocava com os índios? Comerciante, no caso, né? Ele era até o dono do Natal. Natal, né? Natal. Esse Natal é localizado agora em que vila? Aí mesmo, uma fazenda aí. É um local, é um lugar. Natal é uma fazenda, é? É um porto lá. Na beira do rio. É um local na beira do rio. E lá era uma aldeia? Não, era do outro lado. Do outro lado desse Natal era uma aldeia? Do outro lado era o Natal. Do outro lado daqui que era. Morava a velha Defina, tudo os índios lá. A senhora consegue citar o nome das pessoas ainda que moravam aqui, que era indígena? No Urucuré? Sim. Morava. Aí do outro lado do Garapé era o Mata 10. Mata 10, Daí ia a velha Júlia. Velha Júlia. Isaías.
Não, a velha Júlia é minha parenta. É irmã da minha avó. Aí morava do outro lado, era o Pedro Coutinho, chamava pra ele, né? Aí vinha subindo. Aí morava o Veticílio. Veticílio. E também. Aí morava o meu padrinho, Custódio, meu tio, irmão filho da minha avó, da Antônia. Aí. Daí tinha o Abino, também meu tio, morava. Aí veio, aí o Agostinho. Hoje em dia, sabe de onde é? Sei. Pois é. Aí o Zaia. Os outros eu não sei, porque já era pegar aqui o Malafaia, né? Aí não conheci mais. Aí, do começo era o Natal. Do segundo era o Meriti, né? É, o Meriti. Daí o Cajueiro, onde a velha Anta morava. Aí daí vai subindo. Aí passa a entrada do Urucuré, aí a Maria Mota. Entendeu? Maria Mota, minha tia. Pois é, e tia minha também. Aí, daí ia embora. Aí tinha um varador. Tinha, não tem. Aí, só de um lado, né, que eu tô contando primeiro. Aí, daí do coisa, tinha o campo. Aí, campo nativo, na beira do rio. É bonito lá, mas só que vai no fundo. Ah, quando dá o inverno vai tudo no fundo. No verão ele, a gente olha, campo bonito. É. Aí do outro lado do rio morava o velho João Grande, já morreu. Aí lá de onde estou falando do João Grande, era do pai do Sopriano. É. Aí, daí ia o Cantagalo. Que lá do Zé Baiano, do coisa, não sei o nome. Aí ia o Cantagalo. O Cantagalo nunca morou gente, morou agora depois disso, né, bebezão. Mas só era barracão de peão, para tirar madeira, né. É. Aí acima desse Cantagalo morava minha avó. A avó, o pai de pai, né. Ela morreu lá, nesse lugar. Aí de lá vai, até vergonha falar, né? Era do meu pai, chamava o Prego, o nome do lugar. Era um garapé, que era beira só de lugar, rio. Beira de rio, né? É. Porto. Aí tem a Santa Maria. Da Santa Maria chega na aldeia. É. Né? Aí tem a Jari, tem a Tapéua. Aí vai, daí a batalha. Essa aldeia que a senhora fala é onde? Na beira do rio. Na beira do rio Acará. É. Aqui hoje em dia? Hoje em dia tá firme. Onde era a aldeia é a empresa Agropalma que está hoje em dia. Plantou dendê. A senhora se lembra de algum cemitério aí para cima, aí, hoje em dia, que é ocupado por dendê? Que foi enterrado gente, hoje em dia plantaram o dendê em cima. Batalha, Santo Antônio. A outra... me esquece o nome. Esqueci o nome da outra. Lá nessa coisa, eu morei lá com Cozinhando Papião. A gente, coronel, a gente via assim, morar dessa, a gente via um bocado de gente até em cima do vatelão, embarcado. Tudinho. Mas não era. Aí, pois é. Ah, então, português, desmatando, né, vendendo madeira,
enquanto ele estava vivo, ele não deixava os madeireiros entrar. O fazendeiro. O português não deixava os fazendeiros entrar. É. Quando esse português morreu, que ele era bravo, como diz a senhora, né? Aí os fazendeiros viram que não tinha mais o português. Entraram expulsando os índios. Enquanto estava o madeireiro, os índios trabalhavam ali normal com esse português, trocando de despesa. Né? Aí já quem foi que expulsou foi os fazendeiros que expulsaram os indígenas. Chegaram expulsando e fazendo pasto. Aí depois venderam para a empresa, ela plantou dendê. Acabou de completar a dose. Onde a senhora morava naquele tempo, na Urucuré aqui? É. O nome primeiro começa pela minha mãe. A minha mãe morava bem na entrada do Urucuré. Bem na entrada? Era. Falava, foi um velho índio chamado Curé. Curé. O cacique vai lá na aldeia de fulano de tal, na aldeia da comadre, na aldeia, né, do vizinho. Não tinha o nome assim, aldeia São não sei o que, aldeia. Sou Paulo Nailson, né, cacique da aldeia Turiuara, da aldeia do Braço Grande. E direito para nós povos indígenas é uma palavra que hoje em dia a gente tenta buscar os nossos direitos. Aqui dentro da aldeia hoje do Braço Grande, a nossa maior luta é pelos nossos direitos indígenas, né? Embora que nós, a nova geração que está correndo atrás desses direitos, que foi perdido, nós fomos perdendo o nosso direito, que é totalmente diferente do povo branco, povo da cidade, do povo caraíu. Como assim? Hoje em dia a gente luta pelo direito que é nosso, que é direito ao território, a gente não tem mais. Né? Exemplo, Garapé, Braço Grande, né? Onde nós estamos aqui, né? Que dá o nome à aldeia, da onde saiu o nosso sustento, a gente sabe onde começa, aonde termina. O nosso território é um direito nosso. Nós indígenas entendemos assim que isso é um direito nosso, nosso território. Só que nós somos privados muitas das vezes desse direito, um território de caça, pesca. Justamente nós, o povo Turiuara, que lutamos também pelo direito do reconhecimento como indígena. A gente luta por esse direito hoje, e é uma grande luta, sendo que é algo que é direito nosso. O que nós entendemos, o que eu entendo, eu como cacique desse local, que hoje em dia nós que luta, falo como liderança, nós somos criminalizados dentro da nossa própria aldeia, dentro do nosso próprio território, por lutar pelo direito que é nosso, pelo direito territorial, que é totalmente diferente do direito do homem branco. Dentro da aldeia que a gente constitui a nossa própria lei, constitui os nossos próprios direitos, e nós se sente, né, hoje em dia, né, escravizado pelo direito que o homem branco tem inventado. Né, o direito do homem branco, ele tem criado lei, e através dessa lei ele está nos destruindo dentro do nosso território, onde a gente implanta a nossa própria lei. Então é algo que a gente pede ajuda, né? A gente pede ajuda hoje, até mesmo porque se não tiver uma ajuda, a gente vamos acabar perdendo território, nosso povo vai sumir e vai ser obrigado a se tornar homem branco, por falta de direito que a gente não tem dentro do nosso território. A gente não se sente praticamente hoje com nossos direitos, porque através da lei do homem branco ele está tirando o nosso direito. É lei que está entrando dentro do nosso território. A gente nem tem praticamente hoje território devido à lei do homem branco. Um exemplo, homem branco, né, obrigou nossos pais a tirar documentos de lote.
pequenos lotes. E sendo que nosso direito é o território grande. Território que é nosso por direito unido. O Homem Branco obriga nossos pais a tirar um lotezinho lá, né, que chamou de lote, hectare, para dizer que é o documento, entregar o documento para ele, dizendo que aquele que é só o lote dele, que é o terreno dele, sendo que a gente conhece o nosso território ao todo. Aí o Homem Branco priva nós de território hoje em dia, quer dar lote, não quer dar mais território, é marcado. Eu, né, cacique novo, sou cacique novo porque meu pai foi morto por fazendeiro. Estoleiro de fazendeiro tirou a vida de meu pai. Então, é algo assim que as empresas elas vão chegando, elas vão acuando o indígena dentro do seu próprio território. O indígena, na realidade, nós sempre tentamos buscar um lugar para nós se refugiar. E nessa luta de buscar lugar para se refugiar, fomos se distanciando. Só que o agronegócio, ele vem para cima de nós, ele vem chegando, querendo ou não chega, ele vem chegando. Aí nessa chegada dele vai entrando dentro do nosso território, vão jogando agrotóxico na água, adubo, aí vai matando o peixe, né, vai matando às vezes a caça que vem beber água. Nós dentro da aldeia somos atingidos pelo agronegócio. Aí a lei do Homem Branco apresenta o documento da terra que o agronegócio não chega. Mas aonde está esse documento? Como é que vamos tirar documento se a gente sabe que a terra é nossa? Aí é briga, eles têm mais poder judicial, né? Eles têm mais advogado, eles entram com a comissão de advocacia deles e acabam tomando, né, o nosso território através de CA, através de ITR que eles têm, apresenta, aí usa o poder público e vem expulsando nós, e nós somos obrigados a diluir numa pequena aldeia, sendo que o território não é só a aldeia. A aldeia é o lugar onde nós indígenas moramos. Só que além da aldeia tem o nosso território, tem o nosso, que é nosso por direito, e hoje em dia o indígena ele se vê criminalizado em busca do direito que é dele. Busca no direito que é dele. Então o agronegócio ele vem nos prejudicando muito. Essa vala fica aqui à beirando da fazenda Roda de Fogo. Aqui no território indígena. Tá vendo aqui que a Agropalma fez? Olha lá, tatu. Os bichos estão caindo dentro dessa vala aqui. O pessoal da comunidade já encontraram porco, catitu, veado e paca e jabuti aqui dentro dessa vala. Eu vim só confirmar hoje e me deparei com 2 tatus aqui. Esse aqui é o segundo. Pessoal, boa tarde. Tô chegando aqui na beira do rio aqui agora. Olha como é que tá aqui de peixe aqui, ó. Ia tomar um banho, mas nem vou banhar. Como é que banha com essa água desse jeito? Na beira do rio aí, ó. Tudo pegou com a mão. Pegaram tudo com a mão agora. Tudo morto já, morrendo sem ar aí para as 8 horas da manhã do 4 de 2022. Olha aí, ó. Cadê Barbalho? Presidente Lula, senhor juiz. Isso aqui, ó, é a empresa Agropalma. Viu? Estourou um cano de tibórnia. Produto químico e caiu no rio. Olha só aqui, ó. Peixe querendo sobreviver. Mas como que vai sobreviver? É muito produto. Já morreu por mais de 70 quilos de peixe.
Olha que lá não tem peixe. Vai ver, né? Empresa Agropalma é considerado, ó. Aqui só tiborne isso aqui, ó. Tudo pegado com a mão. Aí o moleque bateram a boa aí. Arraia, piau, jacundá, traíra. Tiborna é o negócio, ó. E põe é pra destruir, menino. Isso aqui, essa cerca aqui foi feita pela Agropalma agora esses dias. Terminou de fazer. Isso aqui é uma armadilha. Fere tanto animal como pode matar uma criança do nosso pessoal que estão aqui do outro lado. Acampado em torno de uns 350 metros aqui lá do outro lado. Olha aí, ó. Olha onde o perigo tá aqui, ó. Isso aqui fere os bichos. Isso aqui pode matar qualquer ser humano, qualquer animal também. Olha aí, ó. Uma cerca gigante aqui. Aqui no mínimo tem mais de 3.000, 4 para 5.000 metros ela tem. Feita pela Agropalma aqui, ó. É uma cerca elétrica aqui, ó. Aqui é onde está o perigo. Tô filmando aqui, mas porque o zoom tá de perto. Olha, ó. Boa tarde, sou o cacique do povo Turiuara e Itapéu do Alto Acará. Onde eu venho, eu quero contar uma história onde tudo começou. A gente estava numa outra associação, onde eu vi que no futuro a gente ia ser bem prejudicado. Então aí eu conversei com alguns guerreiros aqui. Aí a gente dialogou, a gente resolvemos fazer outra associação e onde hoje eu me encontro aqui lutando pelo nosso povo, e onde eu agora no momento eu peço que a ajuda das autoridades lá fora, que olhem para nós, que nos ajudem. A gente precisa ser reconhecido. E a gente veio aqui hoje nesse lugar, estamos fora do nosso território, a gente vive humilhado pelas empresas, onde a gente não pode, é proibido pescar, é proibido dar uma caçada para ir atrás do alimento. Enfim, a gente toma coada, a gente toma passando muita necessidade fora do nosso território. A gente precisa retornar para o nosso território. Quanto mais rápido é melhor para nós. Empresa sobre a contaminação pela parte da empresa. A empresa agora no momento ela está fazendo valas, está fazendo cerca cortante, está fazendo cerca elétrica e fora o produto químico tiborna que ela joga dentro do campo, e aí quando dá a chuva essa química é lavada, é escorrido diretamente para dentro dos rios, dos garapés, e é onde hoje a gente pega um peixe e esse peixe está totalmente contaminado. A partir do momento que a gente pega um peixe, a gente poucas horas, 1 hora de tempo, 1h30 de tempo, esse peixe já não está mais prestando, só por causa da contaminação de tiborna. E também a empresa ela cavou umas valas beirando o projeto, onde está caindo os animais, entre veado, vaca, jabuti, tatu,
todos esses animais estão caindo dentro da vala e estão morrendo. E aí essa é uma parte que a empresa bate muito na tecla, que ela previne o meio ambiente, mas isso daí só é conversa dela, ela não faz nada disso. É onde a gente vê que esses animais, depois que cai lá, o único fim dele é morrer lá dentro. Portanto, a gente não tem esse direito de passar. Se a gente vai dar uma pescada, a gente é abordado por segurança pelo rio, tomado a malhadeira, tomado o material de pesca da gente. Enfim, a gente é completamente humilhado por eles. A gente está pescando, é um passo a passo de voadeira para cima e para baixo. A gente não consegue pegar um peixe por causa deles que estão fazendo toda a arruaça perto da gente. E não deixa a gente ficar sossegado. Olá, me chamo Alex Turiuara, sou Alex dos Santos Moraes, sou Turiuara e digo para vocês que vim de um povo sofredor, sou de um povo que a minha avó chegou a falecer com 98 anos, mas ela sempre contava grandes histórias impressionantes, aquelas histórias que hoje em dia a gente não se vê mais. A gente já está se vendo cada vez fracassando mais pouco. Então não é isso que nós devemos mostrar para futuras gerações. Ela falar muito em caçada é igualmente a nossa natureza, a nossa flora. Acabou a fauna, está acabando. Então nós temos que reverter essa situação quanto mais breve possível. Eis todo o povo Turiuara e quase que acabou a nossa geração. Mas vendo isso, prestei bem atenção e tomei atitude e disse que nós não podemos deixar morrer a nossa história, o nosso legado, porque nós somos daqui, nós nascemos aqui, nós somos daqui, nós somos os primeiros. Então nós não podemos deixar, não pode baixar a cabeça para as pessoas que vêm para o derradeiro e querem se achar dono do que é nosso. A gente vê aí esse latifundiário, vieram, tomaram nossas terras. Então nós precisamos de um apoio, nós precisamos reverter essa situação para que nós possamos ter o nosso direito de viver, o direito da flora, da fauna, o direito de poder pescar e pegar o sustento. Então, nós depende disso. Preciso que as autoridades tomem as providências, as devidas providências que nós precisamos, porque senão assim vai chegar o tempo que mais tarde ninguém vai saber quem era quem. Os de fora vão tomar conta da parte nossa e nós vamos ficar de fora. Então não é isso. Nós pedimos que as autoridades, o poder público, que se manifeste de uma maneira que possa nós estar atendendo da maneira que nós precisamos, da maneira que nós merecemos. É isso, gente, que eu peço a todos vocês. Desde já, meu muito obrigado a todos. Que Deus possa